Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Amém. Como o pastor já bem disse, está me acompanhando nessa noite a Priscila, minha amada esposa, né? Companheira de caminhada, de fé e de serviço ao nosso Senhor Jesus ali na cidade de Bragança. Bom, nós já é a terceira vez que nós temos a oportunidade de estar aqui. Alguém aqui ainda não nos conhece? Tem alguém aqui que ainda não nos conhece? Então, a maioria da igreja já teve a oportunidade de estar aqui conosco, né? É um prazer muito grande poder voltar a Niterói e visitar a igreja Presbiteriano Barreto. Agora o pastor Jefferson finalmente, né, casado assim, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estivemos no começo desse ano ali participando da cerimônia e foi uma coisa maravilhosa, e ver como a vida dele melhorou, né? A casa melhorou, as coisas melhoraram, a comida melhorou, tudo melhor, o café melhorou. Então assim, Deus realmente tem abençoado esse lado. Então nós estamos felizes pela recepção do pastor, a sua esposa, a Isabela, da igreja, dos irmãos que já tivemos a oportunidade de estar ontem, né, juntos hoje também, alguns irmãos. Realmente é uma alegria. Bom, e falando em alegria, é disso que nós vamos falar nessa noite, né? Sobre a alegria que vem do Senhor e uma vida de alegria no Senhor. E eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia, abrir aí no seu tablet, no seu celular, né? Uma igreja tecnológica já, na sua maioria. Filipenses capítulo 4, o versículo 4, um texto conhecido nosso, mas na verdade nós vamos navegar um pouco na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e vamos começar aqui no capítulo 4, nesta ordenança, neste mandamento, Filipenses capítulo 4, no verso 4, ok? Nós já oramos, pedimos a direção do Espírito Santo e que nós possamos ter um encontro com Jesus e a sua palavra nesse momento. Filipenses 4:4, a minha versão é NVI, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Amém. Queridos, eu queria que você pudesse pensar nesse momento na pessoa mais alegre que você conheceu na sua caminhada. Traga à sua memória aquela pessoa alegre que você conhece. Sabe aquela pessoa que é autenticamente alegre? Ela está quase sempre de bem com a vida. Isso porque todos nós aqui temos, né, as nossas circunstâncias difíceis. Mas aquela pessoa que tem uma motivação, parece que tem uma confiança em Deus admirável, que tem sempre uma perspectiva mais otimista a respeito da vida. Você conhece alguém assim? Você está conseguindo trazer à sua memória alguém assim? Lá na minha igreja nós temos um presbítero muito querido, e o codinome dele é Só Alegria, né? O nome dele é Ivan e o codinome é Só Alegria. Você conhece o Ivan? O Só Alegria? Conheço, o Ivan Só Alegria, né? Então o Ivan é um cara que você liga para ele: e aí, Ivan, bom dia. Ele: bom dia, pastorzão do meu coração, como vai o seu dia, que Deus te abençoe. É um cara assim que já começa animado, entendeu? Então é uma pessoa que quando você lembra dele, você tem essa imagem de um cara que tem uma alegria, que tem uma expectativa boa em relação à vida. É claro que a gente toma café junto e ele também fala das suas frustrações, ele também tem dias em que o céu está bronze, como nós cantamos aqui, né? Mas é uma característica muito interessante desse nosso irmão, o Ivan Só Alegria, né? Quem sabe um dia ele possa vir aqui também. Bom, agora, ao contrário disso, eu queria que você pensasse naquela pessoa, né, que
é negativa, que é amarga, que está quase sempre reclamando de tudo. Você consegue pensar em alguém assim? Olha, é só para pensar, não é para olhar para a pessoa, não é para cutucar a costela da pessoa, tá? É só para pensar na pessoa, né? Normalmente, ao contrário da primeira pessoa, você não quer passar muito tempo com essa pessoa, né? Aquela pessoa alegre que nós falamos aqui, a gente tem prazer em estar com ela e a gente gostaria de passar mais tempo com ela. Mas ao contrário, essa pessoa negativa, amarga, que está quase sempre reclamando, ela é quase que um buraco negro, né? Se você ficar muito perto, ela te atrai para aquela frustração, te atrai para aquela amargura, e daqui a pouco você também começa a murmurar: a vida é uma droga mesmo, é uma desgraça esse Brasil, vamos botar uma bomba, explodir essa nação, porque não tem mais jeito e tal, não sei o que, né? Bom, é interessante. Mas agora, eu gostaria que você pensasse no lugar, no ambiente que te traz alegria. Qual é o ambiente que te remete ao contentamento, o ambiente que te remete à satisfação, à alegria? Que ambiente é esse? Seria a sua casa? O lugar em que você gosta de voltar e de estar ali e de dizer: pô, que bom que eu estou em casa, cara. Cheguei no final do dia, eu estou aqui, é muito bom estar aqui. Seria a casa da sua mãe, né? A casa da sogra. Que lugar seria esse, né? Para muitas crianças, o lugar mais feliz do mundo, o lugar que traria mais alegria, seria um parque de diversões que fica lá na América do Norte, né? A Disneylândia. O lugar mais alegre, mais feliz do mundo seria um parque de diversões. Mas olha só, e que tal se esse lugar de alegria fosse a nossa igreja, a nossa comunidade? E se a nossa igreja se tornasse o lugar mais alegre de Niterói? E se a igreja do Barreto fosse um espaço de alegria, de contentamento, de satisfação, onde as pessoas estivessem se sentindo bem com a vida e entendendo que há um potencial para ser vivido, onde as pessoas transmitissem isso? Será que nós não atrairíamos mais pessoas para cá? Se esse ambiente fosse um ambiente contagiante, onde há esperança, onde há convicção de que coisas boas estão acontecendo apesar de circunstâncias difíceis. Será que se a nossa igreja, se a igreja Presidente Barreto se tornasse um lugar de alegria, nós não atrairíamos mais pessoas para cá? Eu penso que sim. Será que se quando as pessoas ouvissem a palavra cristão, elas não pensassem em pessoas sisudas, carrancudas e de mal com a vida, reclamando sempre, mas elas pensassem em pessoas que têm esperança, expectativas, motivação? Será que elas não seriam mais atraídas para conhecer a Jesus e a nossa fé? Se eu não me engano, C.S. Lewis diz algo mais ou menos assim, que no céu a alegria é coisa séria. No céu a alegria é levada a sério, porque o nosso Deus é um Deus alegre. O nosso Deus é um Deus alegre. É claro, irmãos, que há espaço na comunidade para lamento, para dor, para tristeza, para angústia, tá? A Bíblia, os salmos estão aí, né, e falam disso. Mas a Bíblia também ensina a nós vivermos numa expectativa, num contentamento que vem do Senhor, apesar de circunstâncias difíceis. E é o que nós vimos aqui, né, nesse capítulo 4, essa ordenança do apóstolo para a minha vida, para a sua vida. Queridos, o fato é que muitos comentaristas da Bíblia entendem que a carta aos Filipenses é uma carta que trata desse tema, a alegria, de forma muito rica. E eles dizem que essa carta, na verdade, é a carta da alegria
porque esta palavra, ela é repetida várias vezes, ela aparece como verbo, ela aparece como substantivo, e ela está sendo repetida em toda a carta, e seria interessante você depois tirar um tempo para ler a carta novamente, e grifar todas as vezes que a palavra alegria aparece, e todas as vezes que algo relacionado à alegria aparece nessa carta. E você vai ver como essa carta de fato tem esse tema recorrente, o tema da alegria. E essa carta é uma carta afetuosa do apóstolo, do pastor, para a sua igreja. Uma carta cheia de emoção, uma carta surpreendente. E é interessante que Paulo fala de alegria, mesmo estando numa circunstância difícil. E é entendido que quando Paulo escreve essa carta, ele está numa prisão em Roma. Mas mesmo estando preso, ele escreve uma carta com conteúdo emocional fortíssimo para a sua comunidade de fé. E ele fala de uma perspectiva de alegria e de contentamento no Senhor. E é por isso que eu queria nessa noite compartilhar, navegando pela carta de Paulo aos Filipenses, alguns princípios para a gente viver uma vida de alegria no Senhor. De como então eu posso estabelecer alguns princípios que me ajudam a viver essa vida de alegria no Senhor. Como o meu presbítero lá, o Ivan, só alegria. Como que a gente pode viver essa vida? Bom, vamos lá. Então, para a gente começar, e eu queria agora convidar você a ficar esperto aí na sua Bíblia. Se você quiser acompanhar os textos, eu vou lendo aqui, mas se você quiser ir correndo atrás, você pode ir na sua Bíblia, ou só ouvir as leituras que eu farei daqui, tá bom? Bom, o primeiro princípio que eu queria despertar, que eu encontro aqui nesta carta, é que se você quer de fato ser uma pessoa alegre, uma pessoa contente, você não pode ficar esperando as circunstâncias perfeitas para você se alegrar. Então vamos lá? Vamos entender isso aqui? Qual é o primeiro princípio para que eu possa viver uma vida de alegria e de contentamento no Senhor? Não espere as circunstâncias perfeitas para que você possa se alegrar. Bom, olha que interessante. Lá no capítulo 1, pode ir para o capítulo 1, aí a gente vai trabalhar um pouquinho aí no versículo 3 ao 5, o apóstolo diz o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Capítulo 1, versículo 3 ao 5. Olha que interessante, quando o apóstolo Paulo conheceu esses irmãos, quando o apóstolo Paulo teve contato com esses irmãos, eu quero que você lembre que isso se deu num contexto de sofrimento. Lá em Atos é contado que quando o apóstolo chega na cidade de Filipos, ele expulsa o demônio de uma menina que fazia adivinhações. E porque ele faz isso, os donos daquela menina param de ganhar dinheiro, e então eles ficam revoltados com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo é lançado na prisão. Esse é o contexto em que Paulo conhece essa igreja, quando ele chega nessa cidade e começa o seu trabalho. Paulo está numa situação difícil, ele é lançado na prisão. Então, quando ele conhece os irmãos, ele está numa circunstância difícil. Ele se lembra do dia em que ele conheceu essa igreja, ele se lembra desses fatos, ele se lembra com a alegria da igreja, embora isso tenha se dado num contexto de sofrimento. E agora, quando ele escreve a carta, ele também está num contexto de sofrimento, porque ele está numa prisão, novamente. Mas ele está dizendo, quando eu me lembro de vocês, desde o começo até agora, eu me lembro com alegria. Embora as circunstâncias em que Paulo estava no início e que ele está agora, é uma circunstância difícil. Agora eu quero que você veja o versículo 12 do capítulo 1. Verso 12, diz assim: eu quero, irmãos, que saibais
que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha só, Paulo está dizendo as coisas que me aconteceram. Em outras palavras, o que ele está dizendo é as minhas circunstâncias, a situação em que eu me encontro agora, queridos, a situação em que eu estou agora, não me deixaram para baixo, embora eu esteja preso, né? Eu não estou desmotivado nem desanimado, mas quando eu penso em vocês, eu me alegro, e ele quer animar a igreja, ele quer motivar a igreja. Paulo está dizendo, apesar de eu estar preso, o que não é bom, mas muitas coisas boas estão acontecendo. Apesar de eu estar preso, o que não é legal, ninguém quer estar preso numa cadeia romana, mas muitas coisas estão acontecendo. Então, se você tivesse jogado numa prisão romana, provavelmente isso não faria você se sentir feliz. Isso seria algo desanimador, mas Paulo está dizendo para essa comunidade, para os crentes, dizendo, eu quero que vocês saibam como eu me sinto agora, o que aconteceu comigo, as minhas cadeias e a minha prisão, as minhas circunstâncias. Vocês podem achar que eu estou desencorajado, mas eu não estou. Eu não estou, porque as coisas que me aconteceram, na verdade, estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Irmãos, apesar de circunstâncias difíceis, eu quero que vocês saibam que eu não estou desanimado, que eu não estou desencorajado. Pelo contrário, Deus está movendo as coisas, e eu me alegro com o que Deus está fazendo. Olha o versículo 13 agora, que interessante. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Olha só, Paulo estava numa situação de prisão e ele ficava amarrado ou preso à guarda do palácio. Alguns soldados ficavam ali de sentinela, vigiando o prisioneiro. Alguns comentam que havia até correntes que ligavam ele a esses soldados. Essa guarda ia sendo trocada nos seus turnos. E nesse contexto, Paulo prega o evangelho para esses soldados. Olha que interessante, o evangelho está progredindo. E eu estou me alegrando, eu quero que vocês saibam disso, de como todas essas circunstâncias difíceis, na verdade, está contribuindo para o progresso do Evangelho. Que coisa interessante, irmãos. Paulo tinha o desejo que o Evangelho chegasse a Roma. Ele queria chegar até Roma, ele tinha o objetivo de chegar lá, de pregar o Evangelho lá. E o Evangelho chegou. Não nas circunstâncias talvez que ele gostaria, mas chegou. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui, estou preso, o que não é bom, mas aquilo que eu gostaria que acontecesse, está acontecendo, e o Evangelho está sendo pregado aqui. E é interessante que lá, nós não vamos ler, mas lá no final da carta, no capítulo 4, no versículo 22, quando Paulo manda a saudação para as igrejas, ele diz, aos santos que estão no palácio de César, também enviam saudações. Veja, há pessoas convertidas no palácio de César. Tudo o que me aconteceu e as coisas que me aconteceram, eu quero que vocês saibam que eu não estou desencorajado, não estou desanimado, mas todas essas coisas estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Eu quero animar o coração de vocês também. Talvez vocês estejam preocupados comigo, mas não desanimem, porque Deus está trabalhando mesmo em circunstâncias difíceis. Meu irmão e minha irmã, eu queria dizer para você que se você quiser tornar a sua vida infeliz, fique esperando o momento ideal, fique esperando a circunstância ideal para você se alegrar.
Porque a circunstância ideal, e que você tanto imagina, nunca vai chegar. Não vai ter o ideal. Não vai acontecer porque nós vivemos fora do paraíso, meu querido. O ideal é quando o reino for pleno. E a gente não está lá ainda. Então olha que interessante, a gente vive duas coisas em relação à alegria, à felicidade. Uma que eu chamo de o paradoxo da felicidade. O paradoxo da felicidade é o seguinte: nós nunca seremos felizes e alegres. Nunca seremos, se o objetivo da nossa vida for ser feliz e alegre. Porque a alegria e a felicidade, assim como o sucesso, não são coisas que nós podemos perseguir. São coisas que acontecem como resultado de uma entrega nossa a algo que é maior do que nós mesmos. A alegria, a felicidade, o sucesso, não é algo que pode ser perseguido. Quem falou disso com muita propriedade foi Viktor Frankl. Ele foi um médico que passou pelo campo de concentração, que sofreu e desenvolveu uma teoria de que o ser humano precisa de sentido, de propósito para a sua vida. E ele fala isso muito claramente. Ele diz: não procurem o sucesso. Quanto mais você procurar e transformar o sucesso num alvo, mais você vai sofrer. Aí ele diz: porque o sucesso, assim como a felicidade, não podem ser perseguidos, mas eles devem acontecer, e eles têm lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal sua a uma causa maior do que você mesmo. É um subproduto de uma rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente, assim ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-los acontecer, não se preocupem com isso. Então vocês verão que a longo prazo, e eu estou dizendo a longo prazo, o sucesso vai perseguir você, precisamente porque você se esqueceu de pensar nele. A felicidade, o sucesso são resultados de uma entrega sua, pessoal, a algo maior do que você mesmo. Isso faz muito sentido para nós que somos cristãos. Porque o apóstolo Paulo entrega a sua vida a uma causa que é maior do que ele, que é o Evangelho. E agora ele vê como Deus move, como Deus age, e mesmo em circunstâncias difíceis e desagradáveis, ele tem alegria no seu coração, porque ele vê como Deus move, e ele transforma o limão na limonada, ele transforma uma adversidade numa oportunidade. Se você ficar esperando as circunstâncias perfeitas e ideais para você se alegrar, você nunca vai se alegrar. Paulo poderia ficar ali na prisão, murmurando, reclamando, orando constantemente, pedindo só para Deus livrá-lo dali. É claro que ele provavelmente fez essa oração, mas ele poderia focar só no fato: Deus, me tira daqui, esses filhos do capeta aqui que fica amarrado comigo. Mas ao invés disso, o que ele fez? Transformou a adversidade numa oportunidade, e ele começou a pregar o Evangelho para os caras. E houve conversões. E o Evangelho chegou a Roma, não do jeito que ele queria, não nas circunstâncias que ele imaginou, mas Deus trabalhou em meio às circunstâncias adversas, e ele diz: eu me alegro, e eu quero que vocês se alegrem, igreja, eu não quero que vocês se desanimem. Então, se você quiser ser feliz, não fique esperando as circunstâncias ideais. Primeiro há esse paradoxo, mas também há uma segunda questão, que é a ilusão da felicidade. A ilusão da felicidade é o seguinte: nós acreditamos que seremos felizes se conseguirmos as coisas que nós queremos, dentro das circunstâncias que nós queremos. Então isso é a ilusão da felicidade. Então você fica pensando, né? Como assim? Se eu tivesse esse trabalho, se eu tivesse esse salário, se eu tivesse esse casamento, esse carro, esse corpo, esse estilo de vida,
Ah, se eu tivesse tais coisas dentro dessas circunstâncias, aí sim eu ia me alegrar, aí sim eu seria realizado, aí sim eu teria contentamento. E nós ficamos esperando as circunstâncias perfeitas. Mas não é bem assim. Nós podemos se alegrar, e nós podemos ver o modo como Deus age, nós podemos ter expectativas, né, realizadas, mesmo quando as circunstâncias não são as coisas como nós imaginamos. Então nós vivemos num mundo, querido, que é afetado pelo pecado. Então nós temos que aprender a ser gratos a Deus pelas dádivas, o que um pastor, John Ortberg, diz, as dádivas imperfeitas. Então você orou, pediu para Deus uma pessoa para você casar, né? Quero casar, aí você encontrou alguém, uma pessoa madura, cristã, e aí você casou. Olha que coisa, né? Só que com a convivência, com o tempo, né, Isabela? Aí você vai vendo que não era tudo isso. Que tem uns defeitos, né? Tem umas coisas que tá meio fora do lugar. Entendeu? Mas é hora de você se alegrar com as dádivas de Deus que são imperfeitas, não porque o nosso Deus é imperfeito, mas porque nós vivemos num mundo caído ainda. Então eu não sou ainda o marido completamente ideal que a minha esposa precisa. Eu tenho as minhas imperfeições, mas como Deus é um Deus que tem senso de humor, as minhas imperfeições, inclusive, são formas de abençoar a minha esposa, e o vice-versa. Aquilo que eu acho que é exagerado nela, é uma forma de Deus trabalhar o meu caráter. Nós estávamos conversando sobre isso, né? De como nós somos diferentes. Eu e minha esposa, sou diferente do Jefferson, mas é nesse convívio que Deus abençoa a minha vida por causa da minha esposa, e eu abençoo a vida dela, e nós temos que usar essa coisa de imperfeição ao nosso favor, para o nosso crescimento. Essa igreja não é perfeita, ela tem pecados, ela tem circunstâncias difíceis, mas Deus está aqui, movendo essa igreja, coisas estão acontecendo, curas estão acontecendo, famílias estão sendo restauradas, vidas estão sendo transformadas, e nós podemos nos alegrar. Talvez você que é membro dessa igreja, você perdeu o encanto, porque você sabe dos bastidores, e aí você não vê motivo de alegria, de contentamento na vida em comunidade, porque você lida com os bastidores da igreja, e você não consegue ver como Deus está agindo e fazendo, mas queridos, Deus está agindo e fazendo coisas maravilhosas aqui. Eu estava ali, e é a segunda vez que isso acontece, eu sou tomado por uma emoção de alegria, e eu começo a chorar, e eu fico feliz de ver o que Deus está fazendo aqui, fazendo na vida do pastor, na vida da sua família, na vida dessa igreja, e eu começo a me alegrar e falar: Senhor, obrigado pela igreja do Barreto, obrigado pela minha igreja lá em Bragança, Pai, cheio de problema, cheio de defeito, e a minha tendência às vezes como pastor é começar a reclamar, a murmurar, mas aí eu e a minha esposa nos pegamos lá em casa, não tem bênção aqui nessa confusão, Deus está nesse negócio aqui, cara. Eu preciso ver melhor, porque Deus está aqui, cara. Deus está movendo. Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui, naquela igreja, na minha vida. Eu não posso ficar esperando as circunstâncias ideais e perfeitas para eu me alegrar. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Apesar das minhas cadeias, eu quero que vocês saibam que o evangelho está progredindo, e isso é motivo de alegria. Mesmo as minhas circunstâncias, eu me alegro quando eu me lembro de vocês, eu me alegro com a vida de vocês. Então, irmãos, faça isso, aplique isso. Seu casamento tem problemas, sua comunidade tem problemas, seu trabalho tem problemas,
Mas não fique esperando as circunstâncias ideais, porque elas nunca virão. E assim a vida vai passar. E você vai se esquecer de se alegrar, de ser grato e de adorar a Deus por aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Amém? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio: se você quer ser uma pessoa alegre e contente no Senhor, não se compare negativamente com os outros. Não fique se comparando a todo momento de forma negativa com os outros. Olha só, versículo 15 do capítulo 1. Versículo 15 do capítulo 1. Diz assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por... O que diz aí? Alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. Mas outros o fazem de boa vontade. Queridos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: veja as pessoas que são movidas por ciúmes, são movidas por inveja, e elas ficam se comparando. Essas pessoas, elas não estão fora da comunidade da fé, mas elas estão dentro da comunidade da fé, estão na igreja. E segundo Paulo, algumas dessas pessoas estão pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. E são movidas por ciúmes, por invejas, por rivalidades. E em vez dessas pessoas concentrarem as suas vidas, e elas orarem mais ou menos assim: ó Deus, o que o Senhor está me chamando para fazer? Ó Senhor, como eu posso ser útil? Não, elas estão pensando assim: ei, olhe para Paulo, veja Paulo é mais bem sucedido do que eu, o ministério de Paulo está chegando a mais pessoas do que o meu ministério, eu também faço o que o Paulo faz, mas se eu fizer melhor do que ele, então eu vou me sentir melhor comigo mesmo. Se eu fizer melhor do que ele, eu vou me sentir melhor comigo mesmo. Na verdade, se Paulo fosse pior do que eu, aí eu me sentiria melhor ainda comigo mesmo. Olha que interessante. Queridos, todos nós fazemos isso, com relação a se alegrar, a ser grato. A gente começa a se comparar, fala: não, mas eu não tenho motivos, porque olha só, a minha vida é assim, a vida do fulano é assado. Então a gente compara o nosso casamento com o de outras pessoas, a gente compara o nosso trabalho, a nossa vida financeira, o meu salário, minha casa, minha carreira, meus filhos, minha aparência, meu QI, eu fico me comparando, o meu nível de sucesso, e quando eu invejo alguém, eu não só estou infeliz, por aquilo que eu estou recebendo, mas eu sou infeliz por aquilo que o outro está recebendo. Eu fico infeliz por aquilo que o outro está recebendo, e eu me comparo com ele. Então, se ele estivesse pior do que eu, aí sim eu me alegraria mais. Olha que coisa. E isso está na igreja, está na comunidade. Esse é o problema, de quando a gente fica se comparando de modo negativo. Eu seria mais feliz se o outro fosse infeliz. Eu me sentiria bem melhor comigo mesmo. Eu sou amigo do Jefferson, como ele falou aqui, nós somos amigos. Aí eu venho aqui e começo a ficar triste, desanimado. Aí o Jefferson pergunta: o que está acontecendo, Kleber? Eu falo: não, cara, sua igreja é melhor do que a minha. Seu baterista é melhor do que o meu. Eu nem tenho baterista mais, meu baterista foi embora, pica fumo. Aí o baixista virou baterista. O menino que não tocava nada, a gente está ensinando para tocar. Nosso louvor é todo meio capenga, meio nota fora, não sei o quê. Pô, sua igreja é melhor do que a minha, cara. Não, sua igreja tem líderes melhores do que o meu.
Eu estou me sentindo mal porque você está bem, cara. Estou me sentindo triste. Imagina isso. Em vez de eu falar para Deus assim, ó Deus, obrigado pela igreja do Barreto, que bênção a vida do pastor Jefferson, porque o Senhor está usando ele de forma maravilhosa, alcançando mais pessoas do que eu, do que no meu. Eu te louvo por essa igreja, por esse ministério, por esse ministro. Imagina, ao invés de eu fazer isso, eu começar a falar, não, Senhor, minha vida é uma miséria, minha igreja não é nada, eu não sou ninguém, me sinto entristecido. Se eu começar a me comparar negativamente com Ele, e aí em vez de eu dar graça, em vez de eu louvar, em vez de eu adorar, eu começo a murmurar, reclamar, falar mal. Então nós temos isso dentro de nós, essa coisa de se comparar negativamente, principalmente as mulheres, né? Se comparam negativamente. Conta a história de que uma mulher era casada, tal, morreu, foi para o céu, chegou lá, o Pedrão estava na porta do céu, e ela falou, como é que eu faço para entrar aqui, Pedro? Ele falou, não, é tranquilo, é fácil, é só você soletrar uma palavra. Ah, é? Simples assim, que palavra é essa, Pedro? Ele disse, Jesus, só soletrar, Jesus, você entra. Ela soletrou a palavra, J-I, tá. É isso, é isso, pode entrar. Entrou, uma boa, tal. Aí, passou um tempo, Pedro pediu para ela ficar na porta do céu, porque ele precisou resolver umas coisas e tal, e ela ficou lá na porta do céu. Aí, enquanto ela estava lá, o viúvo dela morreu também. Morreu e chegou lá. Oh, nossa, chegou no céu. É você que está aí, que legal. É que eu que estou aqui e tal. E ela falou, e me conta uma coisa, como é que foi depois que eu morri? Como é que foi as coisas lá e tal? Ele falou, nossa, então, olha, foi muito bom, viu, na verdade. Sabe, então, lembra daquela enfermeira crente piedosa que cuidava lá de você enquanto você estava doente e tal? Lembro? Então, na verdade, depois a gente manteve contato e a gente casou, inclusive, e ela recebeu uma herança de um tio que ela nem sabia que existia e tal, e a gente ficou muito bem financeiramente, e a gente estava na Suíça, inclusive, esquiando, e aí eu sofri um acidente e vim parar aqui. Ela, sei, né? E aí ele disse, mas espera, como é que faz para entrar aí no céu? Como é que faz? Ela disse, não, é simples, é só você soletrar uma palavra. Que palavra é essa? Ela disse, otorrinolaringologista. Percebe? É isso que acontece quando a gente se compara de modo negativo com outras pessoas. Ao invés da gente se alegrar, a gente começa a se entristecer. Então o apóstolo Paulo coloca a questão aqui para nós. Veja, né? 2 grupos de pessoas. Algumas pessoas presenciaram o ministério dele e disseram, obrigado pela vida do apóstolo, homem de Deus. Mas outras pessoas presenciaram e disseram, por que Deus? Por que eu não sou Paulo? Porque eu não posso ser como ele. Eu não quero ser eu quero ser como ele. E pregavam o evangelho por motivações de inveja e de rivalidade. E é engraçado que daí quando o apóstolo Paulo fala dessas pessoas que estão pregando por motivações pequenas, ele não fica chateado. Ele não fica irritado. Ele não fica pedindo para que Deus mande um raio na cabeça dessas pessoas, mas ele inclusive até se alegra. No verso 18 ele diz, olha, apesar dessas motivações pequenas dessas pessoas, é Cristo que está sendo pregado. Que maturidade, né? Que convicção de quem ele é, do que Deus tem feito, e de lidar bem com essas situações. Irmãos, eu conheço pessoas e eu caminho com pessoas
que não conseguiram superar isso. Estão irritadas com Deus, porque não conseguem se alegrar com o que têm recebido de Deus, mas não somente isso, mas ficam irritadas com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, a ponto de dizer, eu não estou muito bem para andar com fulano ou ciclano, eu não estou conseguindo tomar café com ele, tal, porque eu fico me comparando, tal, eu não estou numa fase boa. Que coisa, nunca vai conseguir viver uma vida de alegria e de contentamento, porque está profundamente irritado com o que Deus está fazendo na vida do outro. Existe uma pesquisa interessante dos medalhistas olímpicos, que fala, o medalhista de ouro, de prata e de bronze, e quem são os mais felizes aí. Então, o que ganhou a medalha de ouro é, obviamente, o atleta mais feliz. E quem que é o segundo mais feliz dos medalhistas? O de prata ou o de bronze? O de bronze. Porque o de prata, ele olha para frente e diz, eu quase cheguei lá e eu não cheguei. Mas o de bronze, ele olha para lá e diz, eu quase não ganhei nada, mas eu ganhei alguma coisa. Então, o segundo mais feliz não é o medalhista de prata, mas é o medalhista de bronze. Então, se você quiser viver uma vida de alegria e de contentamento, não fique se comparando de modo negativo com as outras pessoas. Vamos lá! Vamos seguir! Eu falei para o Jefferson diminuir a liturgia, que eu ia pregar bastante. Agora vocês vão ter que aguentar. Vamos lá. Ponto 3. Se você quiser ser uma pessoa alegre e contente, queridos, a alegria que vem do Senhor, não se isole, mas procure compartilhar os seus momentos com outras pessoas. Igreja, é interessante que às vezes a gente cria na nossa cabeça um conceito a respeito do apóstolo Paulo e ele provavelmente está equivocado. E a gente pensa que Paulo, por ser um homem muito brilhante, muito capaz no seu intelectual, a gente imagina ele um cara isolado, mal-humorado, do tipo Saraiva, do tipo sempre irritado. Mas se a gente lê atentamente as cartas, e se a gente der uma olhada com atenção aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, a gente vai ver que essa ideia, essa caricatura é completamente equivocada. Olha só, no capítulo 1 ainda, no versículo 3 e 4, Paulo diz, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Versículo 8, capítulo 1, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 1, ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. E assim vai, por toda a carta você consegue ver como Paulo é alguém que valoriza as relações e como ele compartilha os seus momentos com outras pessoas. No capítulo 4 você vai ver isso, no capítulo 2 você vai ver isso. Irmãos, a solitude é completamente diferente de solidão. Eu sei que o pastor já ensinou aqui sobre o que é solitude, como nós aplicamos essa disciplina. Solitude é o momento da gente estar conosco mesmo, da gente olhar para dentro de nós e da gente ter uma conversa com a nossa alma, da gente colocar as questões sérias que nós precisamos resolver. Isso é solitude. Solidão é uma postura de arrogância, quando você acha que você se basta e que você não precisa de mais ninguém. A solidão é uma postura de arrogância. O nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é uma comunidade de 3 pessoas que desde a eternidade convivem em amor, em alegria
e honra, e eles nos convidam a viver nessa dinâmica, nos inserem no corpo de Cristo, na comunidade, para que a gente aprenda a viver a vida comunitária. Então, se você quiser ser uma pessoa infeliz, se isole, adote uma postura de arrogância e pense que você se basta. Mas se você quiser viver uma vida com grande qualidade, cerque-se de pessoas, compartilhe os seus momentos, com outras pessoas. Os pesquisadores do comportamento humano chegaram a essa conclusão, de que as pessoas mais felizes e mais saudáveis, e de que as pessoas que vivem mais e melhor, são as pessoas que conseguem estabelecer vínculos profundos com outras pessoas. Existem estudos seríssimos de pessoas em Harvard que foram acompanhadas durante anos e pesquisaram o que levou essas pessoas a viverem bem e melhor e descobriram que eram os laços afetivos de relacionamento que fizeram a vida dessas pessoas muito melhor. E nós que somos cristãos temos essa vantagem absurda porque nós somos inseridos na comunidade da fé, no corpo de Cristo, e nós temos irmãos para compartilhar a vida e compartilhar os momentos difíceis. Se você prestar atenção, o apóstolo Paulo vai dizer para esses irmãos aqui, que ele viveu situações complicadas, mas que essa igreja foi a única igreja que lembrou dele, e que mandou suprimento para ele, lá no capítulo 4, e ele vai dizer, eu me alegro com vocês, porque vocês não se esqueceram de mim, porque eu posso contar com vocês. Então, estabelecer vínculos, compartilhar a vida e ter alguém para cuidar, faz de nós pessoas mais realizadas. No capítulo 2, no versículo 23, ele diz, eu estou pressionado de dois lados, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça aqui no corpo. Convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso, a sua alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Olha que interessante o que ele está dizendo. É muito bom partir e estar com Deus, mas eu sei que é muito bom estar aqui, compartilhar a vida com vocês, e cuidar de vocês, e ver o progresso de vocês. E Deus me colocou aqui para isso. Então, Deus nos dá um ministério, vamos dizer assim, Nós sabemos que uma das causas da igreja é que sejamos edificados pela palavra, e que sejamos encorajados um pela vida do outro, a crescer na semelhança de Jesus. Então nós exercemos aqui na comunidade, o que nós chamamos do ministério de encorajamento, um na vida do outro. Nós podemos compartilhar a vida, as nossas dores, as nossas frustrações, nós podemos ser apoio um para o outro, e nós podemos superar momentos juntos, e nós podemos nos lembrar disso, com alegria, e dizer, obrigado Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, porque essa pessoa compartilhou experiências comigo, e nós superamos situações juntos. Irmãos, há quase 3 anos atrás, chegou um casal na nossa igreja, vieram de São Paulo, aposentaram, vieram para o interior, ela tinha um filho lá, e lembro deles no primeiro culto que eles apareceram, e eles ficaram em pé no final do culto, a gente os conheceu, naquela semana eu fui visitá-los. Um casal experiente, que já viveu um monte de coisa, e rapidamente se envolveram com a igreja, nos ministérios, e agora mais recentemente estavam bem engajados. Na casa deles funcionou, a gente teve a mudança do templo, então na casa deles ficou durante 1 ano funcionando o Ministério de Artesanato das Mulheres. A casa deles era um lugar onde agregou a comunidade, grupos até, a gente tem os grupos na igreja, que eram um pouco distantes um do outro, quando acontecia alguma coisa na casa desse casal, todo mundo ia. E a reunião acabava quase meia-noite, meia-noite e meia, era um casal que agregava mesmo. Há 2 meses,
quase 2 meses, 3 meses atrás, ela descobriu uma enfermidade gravíssima e era câncer, e em 2 meses ela faleceu, a esposa. E nós tivemos a oportunidade de participar da vida desse casal e da vida do seu Nil nesse momento. Foi duro, duríssimo. Foi difícil, né? Eu estive lá no hospital em São Paulo, na Paulista, visitando, enquanto ela ainda estava no quarto, mas depois que ela entrou na UTI, ela não saiu mais, ficou 3 semanas direto na UTI, até que ela veio falecer. Foi bem difícil, bem complicado. Mas eu lembro que, andando com o seu Nil na Avenida Paulista, e a gente conversando, e eu falando da igreja, falando dos problemas da igreja, e ele já estava por dentro dos bastidores da igreja, e eu dizia para ele, né, desabafando e tal, mas eu virei para ele e falei: seu Nil, apesar de tudo isso que eu falei, das dificuldades, é uma bênção viver na comunidade, porque Deus nos dá esses momentos de compartilhar a vida, de superar situações difíceis, de apoiar um ao outro, e como a gente cresce com isso. E eu falei para ele: olha, seu Nil, eu queria dizer para o senhor que foi uma bênção conhecer pessoas como o senhor e a sua esposa, dona Nadir. Eu queria dizer que é nesses momentos que eu me sinto vivo e que eu entendo o meu chamado. Poder viver isso, esse amor, esse compartilhar momentos assim duros, mas com apoio um do outro. E aí nós dois começamos a chorar no meio da Paulista. Abracei ele, a gente chorando, e ninguém passando, todo mundo olhando e chorando. Isso é compartilhar a vida. Os momentos de alegria em meio a tristezas, circunstâncias difíceis. E ele está lá, viúvo agora, indo no culto, sozinho, barba grande, um pouco bem abatido, mas a comunidade ali com ele. E ele lá com a gente. E as coisas vão encaminhar, com certeza. E ele vai superar essas circunstâncias difíceis. Então, se você quiser ser infeliz, se isole. Se você quer ser infeliz, pense que você se basta. Viva na solidão. Mas se você quer viver uma vida de alegria e contentamento, compartilhe sua vida com outros. Viva o ministério do encorajamento. Encontre pessoas para você cuidar e abençoar. E certamente essas pessoas vão cuidar de você e vão abençoar a sua vida também. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui. Teria mais um ponto que era bem cristocêntrico, assim, né? Que era a ponte. Mas nós moramos numa cidade grande, eu sei que você tem um caminho longo pela frente. Mas que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus traga alegria no seu coração. A alegria que vem do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar contente quando há fartura, mas quando há escassez. E o segredo é o verso 4 do capítulo 4. É o Senhor. É uma expectativa de que estamos em Cristo, de que somos dele, Ele nos tem. As nossas circunstâncias não podem roubar quem nós somos, o plano de Deus, e Ele vai cumprir a sua obra na nossa vida. Nós pertencemos ao reino, o reino está sendo manifestado e será pleno um dia, e absolutamente nada vai impedir isso. Amém? Essa é a nossa alegria que vem do Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe essa igreja, o ministério dela e a vida dessa igreja. Amém.